Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para trabalhar com conteúdo de tendências pedagógicas. Estamos chegando no final da nossa jornada. Hoje vamos ver um pouquinho da tendência crítico-social dos conteúdos, que é a última tendência de caráter progressista. Então, eu espero que essa caminhada tenha sido de grande valia no seu conhecimento, na sua aprendizagem, que você consiga aplicar toda essa teoria em questões, tá bom? Então vamos lá, vamos para a tela, estejam todos felizes e contentes e bora para cima. Vamos para a tela. Vamos lá. Teoria histórico-crítica ou então tendência crítico-social dos conteúdos, né? Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Vamos pegar aqui a minha caneta. A tendência histórico-crítica é desse senhorzinho aqui, ó, cujo nome é Dermeval Saviani. Opa, deixa eu só corrigir aqui o nome do Dermeval Saviani. Apagar aqui. Ficou faltando um R. E a histórico-crítica é desse camarada aqui chamado Libânio. Tenho certeza que vocês já escutaram falar nesses autores, né? Essas foram as denominações colocadas tanto por Dermeval Saviani como também por Libânio. Então vamos lá, vamos continuar. José Carlos Libânio, ele lançou esse livro aí, ó, Democratização da Escola Pública, né? E o interessante nesse livro aí, que foi o pontapé de partida para a gente entender aquilo que estava surgindo, né? Essa nova perspectiva de escola, né? Então, assim, quando ele lançou, ele colocou essas ideias, se posicionou, verificou aquilo que estava acontecendo no sentido democrático, as escolas vinham se tornando democráticas. Então, foi uma visão vista por Libânio. E aí ele começou a descrever nesse livro. Vamos entender um pouquinho melhor? Vamos para a tela? Olha só. O que é que tinha lá nesse livro, né? Ela era uma formulação da pedagogia, né, crítico-social dos conteúdos. Então, aqui era uma formulação da pedagogia crítico-social dos conteúdos. Lembrando que ela está associada ao período de abrandamento, né, do período militar, que foi ali mais ou menos, né, por volta dos anos de 1980, né? Ali já estava saindo um pouco daquele caráter tecnicista do regime militar e a gente já estava com um caráter mais democrático, né? E aí, esse livro aí, ele ficou conhecido, né, como, aliás, essa ideia de Libânio foi nesse lançamento do livro aqui, ó, Democratização da Escola Pública, né? Que foi quando ele teve esse viés, esse caráter. E a escola, ela foi determinada historicamente pelo campo de luta. Então aqui, a escola, ela foi tratada como campo de luta. Campo de luta, né? Luta dos direitos, perspectiva de mudança, né? Então a gente tem isso aí colocado como sendo a perspectiva de uma escola que vai ser diferente, né? De uma escola mais democrática. E aí, nesse mesmo livro aí da democratização da escola pública, nas ideias de Libânio, ele colocou uma educação vinculada. Isso aqui é uma das características da nossa tendência. Olha só, ela é vinculada à realidade sociocultural. Realidade sociocultural. Né? Então, a realidade sociocultural ela tem que ser levada em consideração, de acordo com essa tendência, né? E a escola ela tem que promover, olha só o papel da escola, ó. A escola ela tem que promover uma formação
cultural, uma formação cultural e científica. Lembrando, tudo dentro da perspectiva sociocultural dos conteúdos, né? E aí a gente vai ter também o ensino comprometido com o quê? Com a emancipação. Deixa eu colocar aqui, ó, para você anotar. Ensino comprometido com a emancipação. Professor, entendi. Emancipação. Deixa eu apagar aqui que eu tive um outro errinho com a emancipação. Muito bem, professor, entendi. Então vamos lá, volta aqui para mim. Olha só, o que que acontece, né? Essa emancipação é a possibilidade que a gente vai dar aos nossos estudantes de ter um olhar diferente para a realidade. Então, quando eu chego no meu estudante e eu começo a transformá-lo no seu quesito de pensamento, começo a agregar valor, começo a entrar em debates que vão ser enriquecedores para ele, eu começo a emancipá-lo. Ele não vai ficar preso ao conhecimento que ele tem, ele vai ter uma abrangência maior de conhecimentos para poder discutir, para poder determinar seu posicionamento. Então, ele vai ser um ser humano emancipado. Beleza? Então, vamos lá. Ah, outra coisa, galera, atenção. Essa é a tendência que a Secretaria de Educação do Distrito Federal utiliza nos seus documentos normativos. Então, guardem com muito carinho isso aqui, porque é uma tendência que cai bastante em prova, tá bom? Então, vamos lá? Vamos voltar para a nossa tela, continuando os nossos estudos. Aqui a gente tem o papel da escola, olha só. O conteúdo, ele é o quê? Tarefa importante dentro da escola. Mas não é o conteúdo abstrato. É o conteúdo vivo, é indissociável das realidades sociais do estudante. Volta para mim, galera. O que que acontece de diferente dentro dessa tendência, né? O conteúdo ele tem que estar atrelado a uma realidade do estudante. O conteúdo abstrato não é legal de ser trabalhado porque dificilmente o nosso estudante vai entender. Mas quando eu coloco aquilo que está próximo da sua realidade, quando eu levo em consideração o seu arcabouço social, quando eu levo em consideração toda a construção já feita pelo nosso estudante, fica mais fácil dele compreender. E é isso que a nossa tendência vem pregar, tá ok? Então vamos voltar para a tela. Aqui a gente tem a chamada visão sincrética, transformando-se em visão sintética. Visão sincrética é o modo com a qual o nosso estudante chega. Vou colocar modo inicial, né? Inicial. Ele vem com as ideias de casa, né? Com aquelas... com aquilo que ele aprendeu mesmo, né? E a visão sintética é uma visão... Deixa eu colocar modo, né? Que eu coloquei modo ali, né? Para ficar mais fácil da gente compreender. Aqui é o modo final. É o modo com a qual ele vai poder discutir de uma maneira mais científica, de uma maneira mais... assim, ele estudou e agora ele tem o conhecimento, né? Modo final. Compreendeu o conteúdo, entendeu o porquê das coisas, né? Pôde questionar. Então aqui é uma ideia de Libânio, né, para nossa escola. A intenção principal é tornar o estudante participante ativo dentro da democracia, fazendo com que ele tenha voz. Perceba, meu caro estudante, olha só. Libânio coloca a democracia como eixo dessa tendência. Então é importante que o nosso estudante ele tenha voz, que ele tenha vez, né, que ele tenha a possibilidade de questionar quando consiga questionar, sabe? Então, assim, é uma tendência que vem para democratizar. Beleza? E nisso, gente, olha só, é importante que a gente tenha noção que isso aconteceu pós-regime militar. O que que acontecia na tecnicista, né? A ideia não era você questionar. Na tecnicista você tinha apenas que executar.
Aqui, pós-regime militar, a gente já entra numa outra perspectiva, uma perspectiva mais democrática de ensino. E dessa forma, todos os estudantes vão ter a oportunidade de falar, todos vão ter a oportunidade de construir o seu conhecimento juntos, de agregar, né? Aqueles valores que você traz de casa, eles podem ser compartilhados. E aí, se de repente for uma visão um pouco diferente daquilo que é pregado pelos conteúdos, que a gente não vai negligenciar, os conteúdos não são negligenciados, eles são importantes. O estudante trouxe de casa um conhecimento, a gente vai, por meio do conhecimento científico, agregar naquilo que ele já entende, e aí é a construção coletiva, né? É muito rico isso. Vamos voltar para a tela? Vamos voltar para a tela. Foi para a tela, olha só. Conteúdos de ensino. Vamos ver como é que são os conteúdos de ensino. Trata-se de conteúdos que se constituíram em domínios do conhecimento, incorporados pela humanidade e constantemente reavaliados, tendo em vista as realidades sociais, né? A gente entende por meio da ciência que os conteúdos eles não são verdades absolutas, elas podem ser mutáveis, né? Eles podem ser alterados de acordo com novas descobertas, de acordo com novos conhecimentos mesmo, né? Então aqui, ó, não basta que os conteúdos eles sejam apenas ensinados, ainda que bem ensinados, é preciso que se liguem de forma indissociável à sua significação humana e social. Ensinar por ensinar é teoria tradicional. Agora, quando a gente traz para a realidade do nosso estudante, quando a gente coloca significado no ensino, aí sim é uma perspectiva crítico-social dos conteúdos, beleza? Vamos voltar para a nossa tela. Continuando, olha só, modo de ensino, ó. Não se inicia, ó, por um conhecimento artificial, mas de uma relação próxima com a realidade do estudante, confrontada com o saber, momento em que se dá uma ruptura, né? Sabe quando você chega no seu estudante lá, Joãozinho, por que que a chuva cai? Aí ele vai falar assim. Aí Joãozinho vai falar bem assim para você, ó, traz aqui para mim. Joãozinho vai falar, a chuva cai porque tem uma nuvem lá em cima, aí ele deixa a água cair. Aí você vai falar, Joãozinho, você tem razão, mas vamos aprender de uma forma científica como é que acontece? Vamos ver como é que a ciência nos explica? Aí você vai ter todo aquele processo de evaporação da água que sobe, né? Aí por meio daquele calor daquela parte fria, né, da nossa atmosfera vai se condensar. Enfim, todo aquele processo científico você vai mostrar para Joãozinho. Então perceba, Joãozinho ele já tinha um conhecimento prévio. Só que você precisou estruturar melhor esse conhecimento, né? Então aí está a crítica social dos conteúdos acontecendo. Você vai valorizar aquilo que Joãozinho trouxe e vai mostrar uma visão mais ampla daquela realidade, né? Então vamos seguir aqui, olha só. Vamos para o próximo, Construção do Conhecimento por Demerval Saviani, né? Lembrando que Saviani e Libânio andam sempre juntos, né? Enquanto Saviani fica com... Ele denomina, na verdade, né? Como histórico crítica, e aí o Libânio ele vem trazer a crítica social dos conteúdos, né? E aí, o que que acontece? Demerval Saviani, ele fez uma construção do conhecimento, né? Ele começou aqui, ó. Ele falou que o nosso estudante, ele tem a chamada prática social. Deixa eu fazer aqui para ficar bem bonitinho. Prática social do estudante. Vou mudar a cor da caneta para ficar bem didático. Coloca no seu caderninho aí, porque cai muito em prova, viu, gente? Aí na prática social do estudante, a gente vai para aquilo que a gente chama de problematização. Deixa eu voltar para a caneta vermelha. Problematização. Zação. Beleza, deixa eu voltar para a caneta azul. Depois da nossa querida e amada problematização, nós vamos para instrumentalização teórica. Deixa eu pegar aqui minha caneta vermelha mais uma vez. Instrumentalização
Mentalização teórica. Show de bola, professor, show de bola. E depois da instrumentalização teórica, a gente vai para a chamada catarse e síntese. Deixa eu pegar aqui minha caneta azul novamente. Colocar bem aqui, ó. Catarse. Deixa eu pegar aqui a vermelha. Catarse e síntese. E por último, a gente vai para a nossa prática social final. Deixa eu pegar aqui. Prática social final. Prática social final. Galera, vamos lá. Agora eu vou explicar como é que funciona cada um desses passos aí colocados por Libânio, né? O que que acontece? A prática social do estudante é aquilo que ele vai trazer como conhecimento, né, por meio da sua construção social. A problematização é quando o professor ele vai intervir nesse conhecimento, ou seja, ele vai trazer questionamentos esses científicos, né? Vai confrontar o conhecimento do estudante com esses conhecimentos. A instrumentalização teórica é justamente o passo em que ele vai pegar aqueles conhecimentos que ele trouxe e vai mostrar para o nosso estudante para agregar naquilo que ele entende de forma inicial, aquilo que ele trouxe como conhecimento, né? Então vamos lá. O estudante tem a sua prática social inicial, eu vou problematizar, eu vou colocar questionamentos, depois eu vou instrumentalizar, eu vou trazer o conhecimento científico, a catarse e síntese é o momento em que o nosso estudante ele vai começar a entender e absorver o conhecimento que é passado pelo professor, para quê? Para ele chegar na prática social final e levar para dentro de casa um conhecimento mais estruturado, um conhecimento científico, um conhecimento que você, professor, ensina. Percebe? Percebe a diferença? Você problematizou, você instrumentalizou, você fez com que o aluno refletisse sobre aquilo que ele tinha de conhecimento, aquilo que você mostrou, e ele se torna uma nova pessoa, uma pessoa com conhecimento mais abrangente, com conhecimento mais amplo. Beleza? Tranquilo? Respira. E vamos para os slides. Volta para a tela. E aqui a gente tem a nossa relação professor-aluno. Olha só, o papel de ambos é o que é essencial dentro do processo pedagógico. O estudante ele vai trazer a sua experiência imediata dentro de um contexto cultural e vai ser o que? Confrontada com o saber sistematizado expresso pelo professor. O professor ele é chamado de mediador, isso cai muito em prova, viu gente? O professor ele vai intermediar o conhecimento do aluno com o saber sistematizado, o saber construído pela humanidade. O papel do professor é o quê? Trazer reflexões sobre o saber adquirido pela humanidade e confrontar com os conhecimentos do estudante, né? Que foi basicamente aquilo que a gente conversou. Beleza? Pressupostos de aprendizagem. Aqui tem uma frasezinha de Libânio, ó. O conhecimento novo, ele se apoia numa estrutura cognitiva já existente. Ou o professor provê a estrutura de que o aluno ainda não dispõe. Aprender é desenvolver a capacidade de processar informações e lidar com os estímulos do ambiente, organizando os dados disponíveis da experiência. Então aí está a perspectiva de ensino de Libânio. Volta para cá, volta para cá, volta para cá, volta para cá. Galera, então olha só, vamos só recapitular. Vamos recapitular para a gente encerrar esse bloco. Libânio e Dermerval Saviani, ambos caracterizam uma tendência com nomes diferentes. Enquanto Dermerval Saviani vai chamar de histórico-crítica, Libânio vai chamar de crítico social dos conteúdos. A prática, a ideia é a mesma, tá? Só foi a forma com a qual cada um denominou. E aí a gente vê uma escola democrática, uma escola que sai daquele período militar, né, tecnicista, e entra em uma nova visão de mundo, né, dando oportunidade para os nossos estudantes poder compartilhar o seu conhecimento.
O professor, ele é o mediador do conhecimento científico com aquilo que o nosso estudante traz. Então, a gente vai ter aquele processo, né, de prática social inicial, de problematização, que é o de questionar, né, e aí depois a gente vai ter a instrumentalização, que é onde eu vou trazer para o nosso estudante aquele conhecimento científico, aquele conhecimento adquirido no decorrer dos anos pela humanidade. E aí depois eu vou ter a síntese, né, que vai ser o entendimento, onde o nosso estudante vai, enfim, ter um conhecimento mais apropriado para aquilo que ele questionava. E aí o nosso estudante vai levar para casa, vai para a prática social final. Ele vai ser uma nova pessoa, uma pessoa que questiona e uma pessoa que entende melhor aquilo que ele está trabalhando ali, né? Então, essa é a nossa prática social do nosso histórico crítica, né? Ou então crítico social dos conteúdos, beleza? Espero de coração que esse curso tenha sido de grande valia para o seu aprendizado. Vamos iniciar uma bateria de exercícios nos próximos blocos, tá bom? Para a gente ver na prática como cai em prova. Então vamos lá, tranquilos, a nossa missão é difícil, mas eu tenho certeza que a sua aprovação vai chegar, beleza? Conte com a gente. Vamos para cima!